Então, galera, boa tarde. Então, antes de a gente começar, eu e o instrutor Alex, a gente vai estar retirando a máscara para ficar bem melhor você estar escutando o que a gente já falando para vocês. A gente tomou todas as medidas necessárias, né, para poder estar ministrando essa live aqui para vocês e realizando o teste de Covid. Então, nosso teste deu negativo, então está tudo ok para a gente poder desenvolver melhor referente ao tema que vai ser proposto para hoje. Então, galera, no dia 8 de setembro se comemorou o quê? O Dia Mundial de Primeiros Socorros. Então a gente tem uma proposta, né, da Cruz Vermelha Brasileira, do órgão central, justamente o quê? Para apresentar um tema através de lives comemorando o Dia Mundial. Então, um dos temas principais foi o quê? Sobre acidente doméstico. Então a gente sabe que durante a pandemia tem muitas pessoas que estão dentro de casa, não têm o conhecimento de primeiros socorros e não sabem o que fazer. Então, no tema de hoje, né, eu trouxe o instrutor Alex. Eu atualmente sou o coordenador do Departamento Estadual de Primeiros Socorros daqui da Cruz Vermelha, também sou instrutor de Primeiros Socorros, né, e a gente trouxe como tema para vocês parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar e engasgo. O que a gente vai fazer de uma forma bem tranquila, entendeu? Bem fácil, a gente vai estar trocando uma ideia aí, falando para vocês alguma coisa rápida nesse período que a gente tem só de 1 hora dentro do Instagram. Então vou deixar o Alex seguir aqui, entendeu? Vocês podem colocar as perguntas aí que a gente vai estar respondendo a pergunta de vocês e as dúvidas que vocês tiverem. Então, Alex, sinta-se à vontade. Muito obrigado pela sua presença, da colaboração. Valeu, obrigado pelo convite. E nada melhor do que no Dia Mundial do que nós ensinarmos o que fazer, principalmente para as pessoas que estão em casa e não têm o conhecimento, né? Nunca fizeram, embora tivessem vontade, e agora nesse período de pandemia costumam acompanhar as lives, acompanhar os cursos online, acompanhar as recomendações, né? Os temas selecionados foram parada cardiorrespiratória, RCP e engasgo. Então vamos começar com parada cardiorrespiratória e consequentemente a RCP, né? Para o leigo que está em casa, para a pessoa que não tem muito contato ou nenhum conhecimento em primeiros socorros, eu acho que o principal é o reconhecimento, tá? É a gente reconhecer que aquela pessoa precisa de ajuda e saber a quem pedir ajuda. Então, num caso de parada cardiorrespiratória, nós podemos checar isso através da responsividade. A gente vai até a pessoa, vai tocar nela, tocar nos ombros, chamar em voz alta pelo nome da pessoa e também procurar por sinais de respiração. Sinais de respiração podem ser abdominais ou torácicos, né? A gente pode ver aquele movimento do tórax ou da barriga, do abdômen também, tá? Não tendo nenhum desses sinais, eu acho que o principal é a gente chamar por socorro. Eu acho que essa é a parte ideal. E para quem está acompanhando a gente, acompanha um pouco os noticiários também, nos Estados Unidos acabou de acontecer um caso onde uma criança de 5 anos ligou para o 911 e conseguiu chamar ajuda num caso de parada cardiorrespiratória da mãe, e ela acabou ressuscitando. São vários casos, esse é um dos últimos que aconteceu. Enfim, então acho que isso é o principal, a gente reconhecer a parada cardiorrespiratória, tá? Então, se a pessoa não respira, não se movimenta, a gente já pode considerar ela em parada cardiorrespiratória e pode iniciar as manobras. Ah, mas a gente não tem que checar pulso, a gente não tem que ver outros sinais para não causar um dano? Não, o leigo não. O leigo só faz essa checagem, tá? Existe até um tipo de respiração que eles chamam de gasping, uma respiração agônica, como uma respiração de peixe. Ele abre a boca, faz todo o movimento de quem vai puxar o ar, mas não tem um movimento torácico nem abdominal. O ar não entra para o aparelho respiratório, mas isso é mais difícil. Então, assim, para o leigo, para as pessoas que estão acompanhando a gente, eu acho que o principal é isso, é identificar a parada. Outra coisa é saber a quem pedir ajuda, tá? Ou a gente pede ajuda ao bombeiro, 193, ou pede ajuda ao SAMU, 192. O Rio de Janeiro está dividido, né? O bombeiro deixou de atender pelo SAMU, que aqui era unificado, e acredito eu que nesses casos o ideal é que a gente chame o SAMU. Na hora do desespero, se for a mãe, o pai, o filho, a gente vai chamar os dois e ver quem chega primeiro, né? Até porque eles devem ter uma regulação lá com uma organização. Então, reconhecida a parada,
A gente tem que lembrar também que nós estamos em tempos de pandemia, em tempos de Covid. Em tempos de Covid, a gente acaba tendo um problema também na parte da ventilação. Então, o que a gente vai fazer? Só compressão cardíaca com as mãos, que é o famoso hands only, que é uma RCP só com as mãos, tá? A gente vai fazer uma compressão cardíaca contínua no centro do tórax, rápido e forte, mais ou menos 2 por segundo, tá? Tem até uma música do Bee Gees que dá o ritmo, Stay Alive. Enfim, fez a compressão ali. Agora, o ideal é o seguinte, a compressão cardíaca ela gera aerossóis também, então a gente precisa proteger essa vítima e nos proteger também desse ar que vai ser exalado pela vítima através das compressões. Então a gente tem que cobrir o rosto da vítima com uma máscara, o nariz e a boca, né? Não precisa os olhos, o nariz e a boca com uma máscara ou com um pano. A recomendação da American Heart agora em tempos de pandemia foi que se pudesse cobrir esse rosto da vítima com um pano, tá? Não é jogar um pano, é cobrir com um pano a boca e o nariz da vítima como se fosse uma máscara. E nós também devemos estar desta forma protegidos. E complementando, Alex, na questão de que quando a gente fala, vamos diferenciar, eu tenho a questão do adulto, é importante que as pessoas entendam que com o adulto eu vou estar realizando as compressões com as duas mãos. Como você mesmo mencionou, o centro do tórax, né? Eu tenho que entender, meus braços vão ter que estar estendidos, né? No ângulo de 90 graus, entendeu? Eu vou comprimir o quê? Rápido e forte. Eu mudando o quê? Saindo de adulto, eu já indo para criança. Então, a compressão ela vai manter a mesma coisa, a questão de profundidade, nem profundidade no caso, quantidade de compressões, mas eu já mudo o quê? Meu posicionamento. Para as pessoas que estão nos assistindo, o que elas podem entender referente a esse posicionamento das mãos? Beleza, vamos lá. Nos últimos manuais e nos últimos livros de instruendos da American Heart, eles vêm trazendo para a gente figuras de compressões cardíacas com crianças, com socorristas usando as duas mãos. Então a gente tem uma determinação que na verdade o que vai definir isso é a complexão física da pessoa, a quantidade de força que você precisa para que aquela compressão seja eficaz. A recomendação no protocolo é que você comprima de 5 a 6 centímetros no adulto, ou no mínimo 5 e no máximo 6. O problema é o seguinte, como é que você vai mensurar isso? O que são 5 centímetros? É isso, é um pouquinho mais, é um pouquinho menos? Então é muito difícil. Então a gente precisaria de um equipamento, um dispositivo de feedback. É um aparelho que vai nos dar o retorno da profundidade da nossa compressão através da impedância do corpo da vítima. Mas isso não é para o leigo, né? Então assim, eu acho que a gente precisa definir a complexão física primeiro, porque pode ser um adulto muito magro, um adulto muito frágil, né? E a gente também precisa fazer com uma das mãos. Mas a posição correta de fato é as mãos sobrepostas, né? A parte que vai fazer a RCP, a parte tenar e hipotenar da mão, tá? No centro do tórax, no externo. Uma outra coisa que o leigo também não precisa se preocupar é se ele começar a ouvir crepitações ou sentir que algo quebrou, entre aspas, né? Porque o que acontece durante a compressão, se você estiver fazendo em cima do osso externo, é a disjunção cospondral, é a disjunção da cartilagem que une a nossa costela ao nosso externo, ao nosso osso externo. Então essa cartilagemzinha, quando ela se rompe, ela faz um barulhinho como se tivesse algo quebrado, fraturado, mas na verdade não é. Então não precisa ter medo, pode continuar. Agora, nas pessoas muito magrinhas, o que a gente faz? A gente faz com uma mão só, também patenar e hipotenar da mão sobre o externo, e a gente comprime também rápido e forte. Lembrando que a compressão vai depender do seu bom senso para você definir uma profundidade adequada. Não dá para fazer uma profundidade de 6 centímetros numa criança de sei lá, 4, 5 anos, porque você vai quebrar a bichinha toda, coitada. Ao contrário da força que vai ter que utilizar para fazer em mim. Então acaba você tendo que entender que no adulto eu tenho de 5 a 6 centímetros, né? Então vou trabalhando com as duas mãos. Numa criança, né? Vou também avaliar muito a questão da estatura corporal, né? Que às vezes posso encontrar uma criança de 13 anos
e ela pode ser bem forte, né? E como é que eu vou tratar ela? Vou trabalhar aqui, fazer compressão com uma mão só, vou ter que trabalhar com as duas. Eu posso encontrar também até um adolescente com 15, 16 anos, magrinho, entendeu? Vou ter que mudar. Então isso é importante, os leigos observem isso, né? A questão da estatura do corpo dessa pessoa que vai estar fazendo as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, para não ter, você está fazendo, você pode correr de você se desgastar. Sim, depende muito também da força do socorrista, né? A força que o socorrista tem. Embora a RCP não seja força, seja um jogo de quadril. O peso do seu tórax é que vai cair sobre a vítima. Então é mais um jogo de quadril do que força. Mas mesmo assim, se você também não tem uma estrutura física que dê para comprimir, você vai ter que usar as duas mãos para se esforçar um pouco mais. Importante também lembrar que não só, a gente está falando de criança, né, e adulto, mas a gente pode falar daqui na questão do neonato, que eu posso estar trabalhando com 2 dedos. Eu não vou estar trabalhando utilizando a compressão com 2 dedos, né, que também é importante entender. Como tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa, né, nesse período de home office, né, e as atividades que é o trabalho, atividade doméstica, tudo que tem que fazer, e pode acontecer alguma coisa com essa criança ali. Sim. Né? O mais indicado seria fazer o quê nessa situação? Vamos lá. Na criança, a gente tem uma forma diferente de checar a responsividade, né? No adulto e na criança, a gente checa tocando os ombros e chamando em voz alta. Na criança, a gente já pega na perninha, levanta a perninha e bate na sola do pé, devagarzinho, lógico, não vai dar um tapão, e chama pelo nome da criança também. Então, a forma de fazer o estímulo tátil ou doloroso, como vocês queiram chamar, é mais tátil do que doloroso, é na sola do pé. Existem 2 posições recomendadas pela American Heart da compressão cardíaca em bebês. Tá? É com 2 dedos no centro do tórax também. Aí no bebê a gente pode usar a linha dos mamilos, não tem problema. Mas o que acontece? Tem gente que tem uma diferença muito grande entre os dedos, né, na ponta dos dedos, então elas não conseguem comprimir. E assim, a gente treinar em bonecos de espuma é muito legal, mas não é a mesma resistência física do que uma criança de verdade. Então eu inclusive recomendo alguns bonecos que tem uma estrutura mais rígida de plástico, que é o que se aproxima mais da realidade. Então, enfim, se você não conseguir fazer com os 2 dedos, você também pode abraçar o tórax do bebê e fazer com os 2 polegares. Alguns vão estar perguntando: Alex, mas essa não é a técnica para fazer com 2 socorristas quando chega o ambu? Só que o problema é o seguinte: quem não consegue fazer só com os 2 dedos, é melhor que faça com os 2 polegares. Sim, acho que é perfeito a gente entender isso daí. E um detalhe principal a questão do acionamento que o Alex já mencionou. A gente tem que manter essa importância, né, de você acionar o 92, dependendo da situação, o 93, o Alex mencionar que está separado aqui no Rio de Janeiro, né? Então o 92 está com outra administração, então saiu do âmbito da responsabilidade dentro do corpo de bombeiro, entendeu? Mas quando hoje a gente tem que entender uma resposta rápida, né, diminuir as mortes, né, por uma parada que aconteceu naquele momento, não assistindo, a pessoa não sabe o que fazer, fica no desespero, entendeu? E complementando isso daí, que também pode acontecer de uma evolução por uma parada cardiorrespiratória, seria a questão do engasgo, questão de mamar, a mãe está amamentando, ou dá alguma coisa para a criança comer e a criança está em cima, né? A pessoa está fazendo almoço e a criança está chorando porque está com fome, ela, toma esse biscoito aí, e deixa a criança sozinha, entendeu? E ela pode se engasgar, entendeu? E às vezes a pessoa não sabe o que fazer, pode acontecer sem nenhum conhecimento, querer sacudir, virar a criança de cabeça para baixo. É comum, que era muito feito pelas nossas avós, assoprar na testa da criança para ver se tem algum resultado, entendeu? E eu até brinco nas próprias aulas de mim e falo: cara, isso aí deve, o Papai do Céu deve ter olhado para nunca ter acontecido o pior, né? Deixa eu só complementar uma coisa. Existem vários estudos, gente, falando de RCP. RCP é melhor, qualquer RCP, do que nenhuma RCP. Então, se você viu alguém na rua caído, ou você tem alguém em casa caído, você não pensa 2 vezes. Vai lá, checa a responsividade e começa a fazer a compressão. É legal que você treine. Venha, se inscreva, pegue um boneco, treine, tenha um efeito memória, tá?
que você treina no boneco para ter um efeito memória, para na hora que você precisar fazer na real, você vai conseguir. Então, entendam, qualquer RCP é melhor do que nenhuma RCP. Legal? Existem vários estudos científicos sobre isso aí. Vamos lá. Então, a gente parte para a parte do engasgo. Uma criança com biscoito, enfim, mas vamos voltar um pouquinho, uma criança um pouquinho mais nova. A criança que se engasga com leite na hora que ela está sendo amamentada pela mãe. O que a mãe tem que fazer? Primeiro, perceber os sinais. Quais são os sinais? A criança vai começar a ficar roxeada, não vai chorar, né? Ela vai ficar sem as extremidades começam a ficar roxeadas e o lábio também, a chamada cianose, tá? No caso do leite, uma obstrução de via aérea por líquidos ou o leite que tenha ficado um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais denso, botar a boca na boca e nariz da criança e sugar, tá? Você não precisa engolir aquilo que você vai retirar da boca e do nariz da criança, mas você tem que retirar, ok? Então, a melhor opção para a criancinha é fazer isso. Uma criança já um pouco maior, você já precisa fazer a manobra de Heimlich. E a manobra de Heimlich nas crianças, ela tem uma característica especial, que você vai apoiar a criança sobre o seu braço sobre a perna, para quê? Para que você tenha um ângulo, né, em que a cabeça fique mais baixa do que o corpo, para a própria gravidade ajudar com que aquele líquido ou aquele objeto sólido que esteja obstruindo possa ser expelido, tá? Lembrar que ao segurar na face do bebê, você tem que deixar a boca livre. Você não pode segurar assim, porque se você segurar assim, você não vai ter efetividade, o objeto vai sair e vai voltar. Então você tem que segurar de forma que a boca fique livre para que aquele objeto saia. Com essa criança com a cabeça mais baixa do que o corpo, no seu braço apoiado na sua perna, você vai dar 5 golpes nas costas, vai fazer um sanduíche, girar, tá? E vai fazer 5 compressões na linha dos mamilos da criança, no centro do tórax, em cima do osso externo. E você vai fazer isso até que essa criança desobstrua. Vamos lá. Posso botar o dedo na boca da criança para retirar o objeto? Depende, tá? Quando a gente tenta, na emoção, no momento da emergência, né? Principalmente quem é pai, quem é mãe, e que não tem um conhecimento mais profundo, vai tentar fazer isso e vai acabar empurrando o objeto mais para dentro. E isso é um problema, porque isso vai causar uma obstrução que vai ser mais difícil reversão em ambiente pré-hospitalar ou em ambiente doméstico, que é o nosso objetivo aqui, que é o nosso foco. Então a gente só retira qualquer objeto da cavidade oral se nós estivermos vendo esse objeto e se nós tivermos certeza que podemos pegar esse objeto e retirá-lo. É bem importante, né? Como a Gabriele Tavares que agradeceu, né, o conhecimento básico de primeiro socorro. Então eu vejo como as pessoas leigas é de suma importância você ter um conhecimento de primeiro socorro. É o salvar a vida, é a missão principal do primeiro socorro, principalmente é a missão da Cruz Vermelha, que é atenuar o sofrimento humano. Então é de suma importância você passar o conhecimento de primeiro socorro, porque tem gente que não sabe nada o que fazer, fica no desespero, né? E fica preocupado, o que eu faço? E o Alex mencionou agora a questão do engasgo, um ponto importante, que após a criança retornou, né, tá ok, não deixar ela dentro de casa e procurar o que? Levar para o hospital para ter uma avaliação médica, né, bem melhor essa avaliação médica, o médico saber como é que a criança está, se teve algum problema, né, após as compressões. E outro ponto principal, não é a chegada na criança, né, como estava aqui nas costinhas da criança, ela virada, não é vir com força, usar toda a força, que não estivesse batendo em alguma coisa, não, entendeu? É minha força. Então a gente tem que entender, quando eu estou realizando compressões em adulto, em criança, recém-nascido, né, são situações totalmente diferentes, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, no que a gente vai ter que fazer. O leigo está nervoso, não sabe fazer nada. O que a gente pode orientar para ele, Alex? Ligar o 192, informar o que está acontecendo, ter a orientação do médico regulador, que ele vai te passar uma orientação do que você fazer. Então não tente inventar, não sei, eu não invento, entendeu? Procure ligar
entendeu? Não espera agravar o estado, né? Acho que é outro ponto importante e nessa parte inicial, até por uso de medicamento, né, Alex? Complementando, uso de medicamentos, as pessoas que querem pegar medicar aquelas pessoas que estão ali, isso está dentro do primeiro socorro também. O primeiro socorro hoje é o primeiro socorro sem uso de medicamento, entendeu? Por quê? Se aquela pessoa, eu vou dar um medicamento para ela, será que ela pode, entendeu, fazer uso daquele medicamento? Entendeu? Será que ela está bem para poder usar o medicamento? Então eu passo aquele medicamento e agravo o estado daquela pessoa. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer tipo de medicamento tem que ter uma prescrição médica, né? Que é de suma importância isso, né? Que dentro do primeiro socorro. Uma coisa que eu falo muito, a gente falando de primeiros socorros, é o seguinte: o básico, eu sinto muita falta do básico. Eu vejo muitos cursos internacionais e vejo pouca gente falando em primeiros socorros. Ninguém diz para vocês o que vocês têm que ter em casa para poder fazer algum procedimento, para ter alguma coisa de emergência além das suas mãos, porque as suas mãos já são instrumentos que salvam vidas, tá? Agora, eu vejo todo mundo se preocupar e esquecer do leigo. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Então, assim, gente, o básico é o que vai fazer a diferença na morte. Esqueçam o resto e cada um no seu quadrado. Se você é um policial, se você anda armado por sua profissão, você vai lá e procura um curso de APH tático. Tem pessoas super qualificadas e super especializadas nisso. Se você é um enfermeiro e vai trabalhar com resgate na ambulância, faça todos os cursos. Se você é um enfermeiro marítimo e vai trabalhar embarcado, faça todos, porque é obrigatório, é obrigado por lei, por leis internacionais para que você possa elaborar. Agora, se você não faz nada disso, se você é simplesmente uma pessoa leiga que tenha vontade de ajudar e tenha vontade de ajudar a quem está dentro da sua casa, mantenha o básico, mantenha o mínimo em casa para que você possa agir. E assim, eu passei ali, eu estava aqui na cidade, fui no fórum ali, passei ali na farmácia. Comprei, por exemplo, para mostrar para vocês, uma atadura grande, uma pequenininha e uma média. Cadê? E a média? Um pacotinho de gás que por um acaso estava na promoção, também não é caro não, gente, ter esse material aqui. A mais cara foi essa aqui que custou R$5, porque eu também não procurei, foi a primeira farmácia que eu parei. Mas aqui, ó, 2 pacotinhos de gás, R$4. E um potinho de soro, aqui. Mas eu tenho que ter uma tesoura de ponta romba e não sei o que para fazer extricação. Gente, espera lá. Não pense em cortar roupa se você não sabe o que fazer. Vamos pelo básico, começa com isso aqui, gás, atadura, um sorinho e espera o resto para ver qual é. Não adianta você querer sair para comprar colar cervical, para comprar torniquete, para comprar prancha, para comprar desfibrilador, se você não procurar uma qualificação e se você não tiver um objetivo próprio para isso. Esse é o ponto principal. O Alex mostrou aqui os materiais necessários que a gente tem que ter, né, que é o básico. Eu não tenho que inventar. Eu estava observando, olhando aqui, aproveitando algumas perguntas aqui, e eu vi a pergunta aqui do Matheus Frois. Matheus, eu não vou nem antecipar essa aula. Na quinta-feira nós vamos ter uma live sobre ferimentos, né, e hemorragia, e o instrutor vai tocando nisso. Você vindo, vem assistir essa live. A gente entra na questão do torniquete, foi o que você perguntou. Não vou antecipar essa pergunta para não atrasar e não atrapalhar o próximo palestrante que vai estar ministrando essa live. Então a sua pergunta vai ficar guardada, entendeu? Justamente aqui para esse dia, né? Para quinta-feira, 15 horas. Então vem assistir que vão ter mais dúvidas a ser tiradas, outras informações importantes. E é o que a gente precisava passar para vocês, é o que o Alex mencionou. Faça o curso básico, tenha o conhecimento do básico, vamos fazer o básico para entender o que a gente precisa trabalhar no primeiro socorro com informações básicas que salvam vidas. Não adianta eu ter que estar com, eu tenho que fazer sutura, eu tenho que estar com a tesoura ponta-romba, quando o Alex mencionou. Não, isso aqui já é o básico, já é importante. Pronto, já ajuda a conter uma hemorragia, entendeu? A um ferimento que pode alguém vir se machucar, o mínimo, sabendo fazer as compressões, sabendo desengasgar, entendeu? Na técnica correta. Então procure um curso, entendeu? Para você aprender, para te dar mais segurança. Repetindo, não tenho segurança para fazer, entendeu?
ligou para o 92 ou 93, explica a situação, tudo direitinho, com calma, entendeu? Para justamente te orientar o que você tem que fazer naquele momento. Gabriele, curso básico, faz aqui, Cruz Vermelha. Saber se ele é credenciado. Credenciado aonde? A gente tem que desmistificar isso. O que você quer dizer com curso credenciado? Passa aí a mensagem para eu poder te esclarecer. Vamos lá, eu sou instrutor American Heart Association, tenho um centro de treinamento em que eu sou filiado e eu dou treinamento naquele centro de treinamento específico. Então ele é um curso credenciado da American Heart. Agora vamos lá. Para que você quer esse curso? Você vai viajar para os Estados Unidos, a sua profissão te obriga? A gente precisa fazer essa diferenciação, tá? Eu preciso saber para que você quer aquilo, porque, por exemplo, o BLS, ele é um curso de RCP, que envolve basicamente RCP e ideia, tá? Isso você aprende no curso básico aqui. Então, na verdade, eu acho que você não tem que procurar o que é um curso credenciado, você tem que procurar um curso com qualidade, de instrutores eu estou tentando usar uma palavra aqui que não seja muito agressiva, porque o que acontece? Tem muita gente que aparece com milhões de coisas e querem te ensinar a pular de paraquedas, pular de asa delta, e você não vai fazer isso, entendeu? É muito difícil você fazer isso. Então, assim, faça o básico aqui, BLS, ideia e RCP você vai aprender aqui, e fuja desses cursos que você tem que rolar na lama, que você tem que socorrer à noite, socorrer de dia, de madrugada. Gente, socorro é socorro, de dia ou de noite é a mesma coisa, a diferença é que de dia tem luz e à noite não tem, né? E assim, Deus me livre e guarde, lógico que se tiver um acidente num local assim que a gente precisa ir na lama, a gente vai, mas não tem muita diferença de atender no asfalto. Você vai ter uma dificuldade de locomoção, enfim, por causa do terreno, mas isso tudo você vai se adaptar na hora, não precisa, para o leigo, tá se sujeitando a isso diariamente. São informações muito importantes. Você pode mandar mensagem pelo próprio Instagram, setor de comunicação, explicar como você pode fazer parte da nossa equipe. Você manda todas as informações que você precisa para via mensagem, que ela vai te explicar tudo direitinho, o e-mail para onde você tem que mandar as informações. Nós temos o e-mail do voluntariado, e quem responde pelo voluntariado é a coordenadora Mônica, então vai ter as orientações para você fazer parte da Cruz Vermelha, né? Então acho que assim, da nossa parte, essas orientações básicas, é isso que a gente tem que passar, né, para todos. Eu estou acompanhando aqui. Deixa eu só esclarecer uma coisa, gente. Eu também sou técnico de enfermagem, Rafael também enfim, esqueçam o que a gente aprendeu lá. A proposta do primeiro socorro, a proposta do atendimento de emergência é um pouco diferente do que a gente vê nesses cursos, tá? Hoje sou acadêmico de enfermagem, estou quase terminando, e as experiências são diferentes, tá? As vivências são diferentes. Lá a gente vai trabalhar com foco ou no hospitalar ou no intra-hospitalar, mas num serviço que tem suporte, num serviço que tem condições de nos auxiliar. E aqui a gente vai fazer o melhor possível com o que tem disponível. Então a gente vai aprender as preferências, né, e vai poder utilizá-las conforme os princípios que indicarem ali cada situação. Vendo algumas pessoas aqui, gostaria de agradecer a presença do nosso presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Júlio Caos. Obrigado por estar nos presenteando com a sua presença em nossa live. Lembrar que a Cruz Vermelha, né, ela foi no tempo da guerra, Henri Dunant, ele chegou lá e tentou fazer o melhor pelas pessoas com o que ele tinha. Tanto é que no próprio livro Lembranças de Solferino vem descrito, né, uma das frases lá que é muito interessante: por que não estarmos preparados em tempos de paz para os tempos de guerra, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente precisa se preparar agora. Quem não tem o curso, venha e faça, esteja preparado para o momento que precisar, porque não adianta a gente ficar falando aqui em live ou em um curso de videoaula de como fazer RCP se você não tiver um boneco para treinar. Você precisa ter um boneco para treinar. O boneco hoje em dia é legal que ele tenha um dispositivo de feedback que te diga como está sendo feita aquela reanimação.
para que você crie um efeito memória, nada mais do que isso. É como andar de bicicleta, você vai fazer e hoje e vai criar esse efeito memória, daqui a 2, 3 anos, quando você precisar realizar, você vai ter aquilo ali. Você vai sofrer um pouquinho no início, mas depois vai engrenar. Fala, Leonardo. Obrigadão aí, meu amigo. Tamo junto. Então, galera, continuando na semana aí, amanhã nós vamos ter outra live, né, de afogamento com o instrutor Osni. Então ele é gabaritado nessa parte. Então, mas hoje estou fazendo um convite aí para todos, às 16 horas. Então, com um tema muito importante, afogamento, que é uma das coisas que pode acontecer durante a pandemia, né? Piscina, né? Churrasquinho em casa, né? Final de semana, e os pais estão distraídos e a criança está lá com um pau na piscina e ninguém viu o que fazer após isso. Então, é um tema puxando o outro, né? Então, acaba sendo evolução. Então, outro ponto importante também, vamos trabalhar a questão do afogamento, o que eu tenho que fazer, com o instrutor Osni. Então, gostaria de agradecer a participação de todos dentro desse mês do Dia Mundial de Primeiros Socorros, entendeu? Agradecer também a presença do Coordenador Nacional de Primeiros Socorros, Marcos Rosa, que ele está aí também. Então, a gente conversa muito sobre nossas atividades, então a gente tem que ter uma orientação a seguir, então a gente tem que perguntar quando a gente for fazer um tipo de trabalho. Então, a Cruz Vermelha é uma só, entendeu? Então, a gente tem que ter um trabalho em conjunto. Então, o que a gente faz normalmente é trabalhar em conjunto, ter orientações para ter uma linha de segmento e levar o trabalho da Cruz Vermelha, entendeu? Que já está no Brasil todo, levar esse reconhecimento para fora também. Então, Alex, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Você está vindo aí, deu a ideia de trabalhar com mais lives aí. Não só a presença do Alex, isso aqui tem todo um trabalho em volta, tem setor de comunicação que está dando o maior apoio, entendeu? A Cruz Vermelha do Rio de Janeiro como um todo, entendeu? Agradecer também a coordenadora Bárbara, toda a nossa equipe, Vanise, Rayane, Aninha, secretário Carlos, daqui da filial do Rio de Janeiro, entendeu? Ricardo, secretário nacional, que também está dando o maior suporte aqui para o primeiro socorro, né, para toda a Cruz Vermelha aqui do Rio de Janeiro. Então, galera, então amanhã eu conto com vocês, aguardo vocês às 16 horas na nossa live de afogamento com o instrutor Osni. Valeu, galera. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês aí. Tchau, boa tarde.